Testemunho de Ian McCormack. Ian era um jovem que viajava pelo mundo com a sua prancha de surf, pegando altas ondas e curtindo a vida de jovem. Até que um dia ele teve uma experiência que mudaria para sempre a sua vida. Ian inicia o seu testemunho dizendo: Nasci e cresci na Nova Zelândia, país que fica numa linda ilha da região do Pacífico. Partimos do Sri Lanka, no meio da noite, rumo à África. 26 dias depois, chegamos ao porto de Port Louis, em Mauritius, uma ilha paradisíaca. Em março de 1982 eu já estava viajando há cerca de 2 anos, dormindo, geralmente, em cabanas na praia e vivendo como um nômade. Certa noite, uma semana antes de eu ter que voltar para a Nova Zelândia, um amigo meu veio até minha casa e me convidou para irmos mergulhar. Fui até a varanda, olhei para o mar e vi uma forte tempestade. O brilho dos raios iluminava a escuridão do céu. Falei para o meu amigo Simon: Você tem certeza? Não está vendo a tempestade? Eu tinha medo que a tempestade trouxesse muitas ondas para o Recife, tornando-o perigoso. Mas Simon respondeu: Vai dar tudo certo. Nós só vamos descer os 9 quilômetros pela costa, para mergulhar em uma parte do Recife, que é muito bonita. Você vai se surpreender com a beleza do lugar. No final das contas, ele me convenceu a ir. Era por volta de 11 da noite. Peguei as minhas coisas, pulei para dentro do bote e fomos Simon, um outro mergulhador da região, o rapaz do bote e eu. Remamos costa abaixo, rumo ao lugar que Simon falou. Estávamos a cerca de 2 quilômetros de distância da ilha. O bote navegava pelo meio da lagoa e nós estávamos indo mergulhar na parte de fora do Recife, que vai dar direto no oceano. Era mesmo um lugar muito bonito, assim como Simon havia falado. Mergulhamos. Eu fiquei boiando e meus amigos afundaram. Normalmente, nós ficamos juntos, mas, por alguma razão, nós nos separamos. Eu estava procurando camarões, quando minha lanterna localizou uma estranha criatura marinha, naquela água escura. Parecia uma lula. Curioso, nadei para mais perto dela, estendi a mão e a peguei. Eu estava usando minhas luvas de mergulho, e a criatura escorregou pelos meus dedos, como uma geleia, e escapou. Ela começou a nadar e fiquei intrigado, pois era uma água-viva muito esquisita. Tinha tentáculos longos e transparentes, bastante incomuns, e o corpo parecido com o de uma lula, mas era quadrado. Eu nunca tinha visto aquela espécie de água-viva antes, mas me afastei dela e continuei a procurar camarões. Quando virei minha lanterna para o Recife, de repente senti um baque no meu antebraço, como se tivesse sido atingido por 1000 volts de eletricidade. Olhei ao redor, para ver o que era. Eu estava usando uma roupa de mergulho, de mangas curtas, então a única parte do meu corpo que estava exposta eram os meus antebraços. Algo tinha passado por mim e me dado um fortíssimo choque. Era como estar descalço em um piso úmido e pôr a mão em um fio elétrico. Recuei de medo e comecei a procurar desesperadamente, com a minha lanterna, para saber o que era aquilo, ou onde estava aquilo, mas eu não achava coisa alguma. Algo me picou ou me cortei no Recife. Olhei para o meu braço, para ver se havia sangue, mas nada havia, só aquela dor latejante. Esfreguei meu braço, e isso foi uma das piores coisas que eu podia ter feito, pois serviu para espalhar o veneno na minha corrente sanguínea. Nessas alturas, a dor parecia ter diminuído um pouco, então pensei, só vou pegar um camarão e depois subir e perguntar o que aconteceu para o rapaz que está no bote. Eu não queria me desesperar. Como mergulhador, eu sabia que era muito importante para minha própria segurança não entrar em pânico. Então, fui pegar camarão. Enquanto eu estava procurando, apareceram mais águas-vivas daquela espécie que eu tinha visto alguns minutos atrás. 2 delas estavam nadando lentamente ao meu redor, e os seus longos tentáculos faziam redemoinhos atrás delas. Pelo canto do meu olho, vi os tentáculos daqueles animais se aproximando de mim. Quando eles tocaram no meu braço, de novo tive aquela sensação de ter sido atingido por um choque elétrico muito forte. Aquilo me surpreendeu demais. De repente, percebi o que tinha acontecido comigo na primeira vez. Eu sabia, pela minha experiência de salva-vidas, que algumas águas-vivas são extremamente venenosas. Quando criança, tive febre do feno, e isso me causou reações alérgicas tão sérias que, se eu fosse picado por uma abelha,
minha perna inchava como um balão. Naquele momento, comecei a ficar com medo, pois eu tinha levado 2 picadas daquelas águas vivas. Fui para a superfície da água, para tomar ar, e comecei a olhar em volta, procurando o bote. As nuvens de tempestade estavam se aglomerando, fazendo a paisagem ficar numa escuridão total. Consegui enxergar o bote, próximo ao Recife. Alonguei meus braços, esticando-os atrás das costas, em preparação para sair da água. Eu não queria ser picado outra vez. Então comecei a nadar em direção ao Recife, tentando lutar contra o terror que estava sentindo. Quando nadava, senti algo deslizar nas minhas costas, e mais uma vez, aquele choque muito forte atingir o meu braço. Quando olhei ao redor, vi tentáculos se movendo. Eu tinha sido picado pela 3ª vez. Direcionei a minha lanterna para a água, a fim de enxergar o Recife, e, para o meu desespero, a luz da lanterna revelou, logo abaixo de mim, um amontoado de águas vivas. Pensei, se uma delas atingir o meu rosto, acho que não vou conseguir chegar ao bote. Então, pus a lanterna próxima do meu rosto e comecei a nadar, utilizando todas as minhas habilidades de mergulhador. Cheguei ao bote, desesperadamente, dirigi-me ao jovem e perguntei, no meu melhor francês e crioulo, se ele sabia o que era uma água-viva. Como não era mergulhador, ele não sabia. O jovem apenas balançou a cabeça e apontou para a água, referindo-se ao meu amigo Simon, que estava lá. Então eu tive de mergulhar outra vez, para procurá-lo. Debaixo da água, enxerguei Simon. Então, apontei a luz da minha lanterna para o rosto dele, a fim de chamar a sua atenção. Ele foi para a superfície e eu gritei: "Quero sair da água!" Comecei a nadar em direção ao bote, quando outra água-viva apareceu bem na minha frente. Ela estava prestes a bater no meu braço e rosto. Mas resolvi proteger o rosto. Estiquei o braço e levei outro terrível choque quando empurrei o animal. Foi então que quis sair da água o quanto antes, e, com dificuldade, cheguei ao Recife. Fiquei parado naquele local, que tinha cerca de 60 centímetros de profundidade, nadando com os meus pés de pato. Olhei para o meu braço, que, naquelas alturas, estava inchado como um balão e cheio de bolhas, como de queimaduras. Nos locais onde fui atingido pelos tentáculos, parece que eu tinha me queimado na boca de um fogão. Quando eu estava olhando as marcas que ficaram no meu braço, meu amigo Simon surgiu atrás de mim, nadando com os seus pés de pato. Como todas as pessoas daquelas redondezas, Simon estava usando uma roupa de mergulho que cobria todo o corpo, isso porque eles foram criados numa região tropical e a água os fazia ficarem com frio. Ele olhou para o meu braço, depois olhou para mim. Então, perguntou, espantado, Quantas vezes você foi picado? Respondi, acho que 4. Ele disse, elas eram transparentes. Repliquei, sim, elas pareciam transparentes. Simon abaixou a cabeça e disse um palavrão. Ele falou, uma picada, só uma, e você já era. Quando ele direcionou a luz da lanterna para o seu rosto, pude ver o quão preocupado ele estava com aquela situação. Eu disse, bem, então o que faço com 4 picadas no braço? Simon estava em pânico, e eu também comecei a ficar visto que ele já mergulhava há 15 anos e eu confiava no conhecimento que ele tinha sobre o mundo marítimo. Você tem que ir para o hospital. O principal hospital estava a 24 quilômetros dali, era tarde da noite e eu estava a quase 1 quilômetro da praia. Eu podia ouvir ele dizendo venha, mas eu me sentia paralisado. Ele estava tentando me levar de volta para o bote. Quando ele me pôs dentro do bote, percebi que o meu braço direito estava literalmente paralisado, e eu não conseguia tirá-lo da água. Naquele momento, quando eu tentava tirar o braço da água, outra água-viva apareceu nadando ao redor dele, e, pela 5ª vez, foi picado no meu já desfigurado antebraço. No meu coração, pensei, o que fiz para merecer isso? Então, tive uma retrospectiva dos meus pecados. Lembrei, instantaneamente, de tudo que tinha feito de errado. Eu tinha feito muitas coisas para merecer aquilo. Nós nunca conseguimos escapar de nada. Meus 2 amigos passaram o bote por cima do Recife, comigo dentro. O fundo começou a se quebrar. Era um bote de madeira, que era o ganha-pão deles. Eu sabia que o caso era muito sério, para eles estarem fazendo aquilo. Eles puseram o bote na lagoa.
Só eu estava dentro dele, eles estavam fora, nadando. Eu disse: entrem no bote. Mas eles responderam: não, vai ser muito peso, somente o rapazinho irá contigo, para te levar até terra firme. Então, aquele jovenzinho começou a empurrar o bote, rumo à praia. Parecia que eu estava pegando fogo. Eu podia sentir o veneno correndo nas minhas veias e parar em alguma área debaixo do meu braço. Uma das minhas glândulas linfáticas estava sendo atingida. Estava ficando cada vez mais difícil respirar pelo pulmão direito, pois eu estava sendo pressionado pela minha roupa de mergulho. Como eu ainda estava conseguindo me mover, comecei a tirar, aos poucos, a roupa de mergulho, com o braço esquerdo. Em seguida, vesti minha calça e me sentei. Minha boca estava seca e eu suava. Eu sentia o veneno se movendo. Senti uma dor aguda nas costas, como se tivesse levado uma pancada nos rins. Procurei não me mexer e não entrar em pânico. Estávamos a meio caminho da praia, e o veneno já estava pulsando e percorrendo a minha corrente sanguínea. Até aquela noite, eu não sabia e nem me importava para onde meu sangue ia, mas, naquele instante, fiquei muito interessado em saber por onde ele circulava. Agora, o veneno estava adormecendo toda a minha perna esquerda, e eu tinha plena consciência que, se ele fosse para o meu coração ou cérebro, eu teria um sério problema. Quando estávamos chegando à praia, minha visão começou a escurecer. Eu estava com dificuldade de enxergar. Chegamos à praia e eu me levantei, para sair do bote. Mas a minha perna direita estava paralisada e eu caí, bem em cima dos camarões, que estavam no fundo do bote. O jovem que me acompanhava ficou preocupado e fez sinal para que eu pusesse o braço em volta do pescoço dele. E foi o que fiz. Ele me tirou do bote e começou a me conduzir por aquela praia, até chegarmos à estrada principal. Era quase meia-noite. O lugar estava deserto e nenhum carro passava. Segurando-me no rapaz, eu pensava como iria sair de lá e chegar ao hospital, naquela hora da noite. Minha perna direita estava tão fraca que sentei no asfalto. O jovem tentou me ajudar, mas depois ele começou a apontar para o oceano outra vez e a dizer: meus irmãos, preciso ir buscá-los. Eu falei: não, fique aqui e me ajude. Eu sabia que os outros podiam nadar com segurança dentro do Recife, porque as águas vivas estavam do lado de fora. Mas ele foi, e eu fiquei sozinho no acostamento daquela estrada, no meio da noite. Perdi as esperanças e me deitei, a fim de descansar. O cansaço se apoderou de mim enquanto olhava as estrelas. Eu estava prestes a fechar os olhos e dormir, quando ouvi, claramente, uma voz falar comigo, e dizer: Ian, se fechar os olhos, você nunca mais vai acordar. Olhei ao redor, esperando ver um homem, mas não havia ninguém. Aquilo me assustou, e perdi o sono. Pensei: o que estou fazendo? Não posso dormir aqui. Preciso ir para o hospital e tomar o antídoto. Preciso buscar ajuda. Se dormir aqui, talvez nunca mais acorde mesmo. Fiquei em pé outra vez. Consegui caminhar por aquela estrada, mancando, até chegar a um posto de combustível, próximo a um restaurante, onde havia alguns táxis estacionados. Com muita dificuldade, fui até onde os táxis estavam e implorei para que os motoristas me levassem ao hospital. Eles olharam para mim e disseram: quanto você vai nos pagar por isso? Respondi, em alto e bom som: não tenho dinheiro algum. Então percebi a estupidez que fiz em admitir que não tinha dinheiro. Eu podia ter mentido, mas não foi isso que fiz, eu só disse a verdade. Eu não tinha dinheiro. E os três riram: seu louco, você só pode estar bêbado. Eles viraram as costas, acenderam um cigarro e começaram a sair de perto de mim. Então, claramente ouvi aquela voz de novo, que disse: Ian, você está disposto a implorar pela sua vida? Claro que eu estava. E até sabia como. Eu tinha morado na África do Sul o tempo suficiente para ver os negros se prostrarem diante dos brancos e dizer: sim, chefe, sim, meu amo. Ia ser muito fácil para eu me ajoelhar, porque a minha perna direita já estava paralisada, e a esquerda estava bamba. Aproximei-me do carro, dobrei os joelhos e estendi os braços. Abaixei a cabeça e implorei pela minha vida. Eu estava quase chorando. Eu sabia que, se não fosse logo para o hospital, não iria mais a parte alguma. Se aqueles homens não tivessem amor,
compaixão e misericórdia de mim, eu morreria ali, bem na frente deles. Então, implorei pela minha vida. Com a cabeça baixa, eu vi os pés daqueles homens. 2 saíram dali, mas vi que um deles hesitava. Pareceu-me que aquele jovem ficou ali parado por um longo tempo. Finalmente, ele veio até mim e me levantou. Sem dizer uma palavra, pôs-me no carro e deu a partida. Porém, a meio caminho do hospital, ele falou comigo pela primeira vez e disse: "Em que hotel você está, homem branco?" Respondi que não morava em um hotel, mas em um bangalô, que ficava em Tamarin Bay. Ele achou que eu estava mentindo e ficou bravo, pensando que, no final das contas, eu não daria dinheiro para ele. "Como você vai me pagar?" ele perguntou. Respondi: "Vou te dar todo o dinheiro que tenho." Quando a sua vida está em jogo, o dinheiro não é nada. Eu disse: "Você vai ter todo o dinheiro que quiser se me levar para o hospital. Vou te dar tudo o que tenho." Mas ele não acreditava em mim. Ele acabou me levando para um grande hotel turístico e disse: "Vou deixar você aqui, não vou te levar." Implorei que me levasse para o hospital, mas ele tirou o meu cinto de segurança e abriu a porta. "Saia", disse ele. Mas eu não conseguia sair do carro, eu mal podia me mover. Então ele me empurrou. Minhas pernas ficaram presas no umbral da porta do carro. Então, ele as ergueu, empurrou para fora, fechou a porta e foi embora. Caído lá, pensei: este mundo é podre. Eu já me deparei com a morte, o ódio e a violência. Isto é o inferno, este lugar é o inferno na terra. Vivemos em um mundo sujo e nojento. Fiquei caído lá, totalmente sem esperança. Pensei: de que adianta tentar ir para o hospital? Se a sua hora chegou, apenas morra. Então, lembrei do meu avô. Ele lutou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Ele esteve na Turquia, e também no Egito, onde lutou contra o general alemão Erwin Rommel. Lembrei-me disso e pensei no fato de o meu avô ter sobrevivido a 2 guerras mundiais, enquanto ali estava o seu neto, desistindo porque 5 miseráveis águas-vivas tinham-no picado. A lembrança dele renovou as minhas forças e decidi que não iria morrer sem fazer o que pudesse para conseguir ajuda. Com o braço que não estava paralisado, tentei me arrastar até a entrada do hotel. Vi algumas luzes acesas. Para o meu espanto, os seguranças estavam fazendo ronda, e a luz da lanterna deles chegou até mim, que estava se arrastando naquela sujeira. Um homem veio correndo. Olhei para cima e reconheci que era um dos meus colegas de bar. Era um homem negro, chamado Daniel, um cara muito legal. Ele veio correndo na minha direção e perguntou: "O que há contigo? Você está bêbado? Está drogado? O que há contigo?" Levantei a minha camiseta suada, para lhe mostrar o meu braço, e ele viu as marcas de queimadura e como estava inchado. Ele me pegou nos seus braços e saiu correndo. Foi como se um anjo tivesse me pegado. Ele correu para dentro do hotel, atravessou a piscina e me pôs em uma cadeira de verga. A cerca de 3 metros dali os donos daquele hotel, que eram chineses, estavam bebendo e jogando. Todos os turistas já tinham ido dormir e o bar estava fechado, mas os donos ainda estavam jogando. Daniel me pôs lá e desapareceu no meio da escuridão. Fiquei me perguntando onde ele teria ido, então percebi que, naquele país, um negro não podia falar com um chinês, a não ser que o chinês lhe peça para falar. Eu mesmo tentei me comunicar com aqueles chineses. Arregacei a manga da minha camiseta e mostrei-lhes o meu braço inchado. Falei: "Preciso ir para o hospital imediatamente. Fui picado por 5 águas-vivas. Usei até um pouco de chinês." Eles riram. Um deles se levantou e disse: "Ah, rapaz branco, a heroína não é boa para você. Só os mais velhos experimentam ópio." Ele achou que eu estava drogado porque lhe mostrei o meu braço, e, olhando de longe, parecia que eu tinha usado drogas injetáveis. Comecei a ficar frustrado e com raiva por causa daquilo. Sentei, tentando manter a calma. Eu sabia que, se ficasse nervoso, o veneno percorreria a minha corrente sanguínea com mais rapidez. Minha mão direita começou a tremer, de uma forma estranha. As articulações dos dedos estavam se contraindo, involuntariamente. Aquela tremedeira subiu para o meu braço, depois para o meu rosto,
e os meus dentes começaram a ranger. Não demorou muito e todos os músculos do meu corpo começaram a tremer e a se contrair, com terríveis espasmos. Eu não conseguia mais ficar sentado na cadeira, por causa dos violentos e contínuos espasmos que faziam eu me debater, cada vez que os meus músculos reagiam ao veneno. Aqueles chineses vieram correndo, e 3 tentaram me segurar. Mas eles não conseguiram. Quando cessou aquela tremedeira, um frio mortal invadiu a minha medula. Eu podia mesmo ver as trevas passando por dentro dela. Era como se a morte estivesse percorrendo o meu corpo. Eu sabia que o meu corpo estava morrendo, bem diante dos meus olhos. Eu estava incrivelmente gelado. Aqueles homens me enrolaram em cobertores, tentando me manter aquecido. Um deles jogou leite na minha garganta, achando que eu tinha engolido veneno. Vi um veículo no estacionamento do hotel. Eu sabia quem era o dono, pois, quando eu estava de carona, no carro de alguém, ele sempre buzinava, quando passava por mim. Implorei que me levasse para o hospital, mas ele se negou. Ele quis esperar a ambulância chegar. Eu estava tão nervoso que quis bater nele, mas eu não conseguia mover nenhum dos meus braços. Pensei em bater com a minha cabeça na dele, mas eu sabia que a adrenalina poderia me matar. Em poucos instantes, a ambulância chegou e Daniel apareceu, do nada, com outro segurança. Eles me pegaram nos braços, e rapidamente, começaram a me carregar. Então, percebi que, quando saiu às pressas, Daniel tinha ido telefonar para o hospital. A ambulância chegou com os faróis acesos, fazendo todo o barulho que caracteriza uma situação de emergência. Quando chegou à frente do hotel, o veículo deu meia volta e se mandou. O motorista era de um hospital para negros. Quando viu que não havia nenhum doente na frente daquele hotel chinês, obviamente ele pensou que estava no lugar errado. E lá ficou eu, desesperado, acabando de perder a oportunidade de ser levado para o hospital. Ainda consegui ver a ambulância, que estava prestes a desaparecer na esquina. Tentei assoviar, mas minha boca estava tão seca, que não saiu som algum. Daniel viu o que eu estava tentando fazer, e então assoviou o mais alto que ele pôde. O som ecoou no muro do hotel e estrada abaixo. O motorista da ambulância devia estar com a janela aberta, porque os brake lights vermelhos do veículo se acenderam, indicando que ele estava parando, e para o meu grande alívio, ele começou a voltar. A ambulância era um velho Renault, sem o assento do passageiro ao lado do motorista, que foi retirado, para uma maca de campo ser colocada no lugar. É isso mesmo, pessoal. Esta era a ambulância. Mas eu não me importei com aquilo. Eu não estava nem aí. O motorista sequer saiu da ambulância. Ele abriu a porta e Daniel me pôs na maca. Onde está a sua mãe? Como você está? Quer um cobertor? O que você tem? Não, nenhuma pergunta me foi feita. Ele era apenas o motorista, e não disse uma palavra. Procurei não fechar os olhos, pois eu sabia que deveria ficar acordado, até tomar o antídoto. Isso se eu ainda conseguisse chegar com vida ao hospital. Estávamos quase chegando ao hospital, e o Renault estava subindo um morro. Meus pés estavam suspensos no ar, e o veneno já estava indo para o meu cérebro. Então, apareceu uma luz e vi um menino pequeno, de cabelos brancos como a neve. Depois vi que aquele menino tinha crescido, e que também tinha os cabelos brancos. Vendo aquela imagem, pensei, nossa, ele tem cabelo branco. De repente, percebi que aquele menino era eu, e que eu estava vendo a minha vida se passar, diante de mim. Foi uma experiência assustadora ver aquelas imagens da minha vida, passando bem ali na minha frente, como num filme. As imagens eram claras como cristal, e eu as assisti com os olhos arregalados. Enquanto via, pensei, já ouvi falar disso, até já li sobre isso. As pessoas dizem que, pouco antes de morrer, o filme da nossa vida passa diante de nós. Meus pensamentos não me deixavam. Sou jovem demais para morrer. Por que fui mergulhar? Que idiota que eu fui. Eu deveria ter ficado em casa. Agora eu sabia que a morte era certa. Eu mal podia ouvir as batidas do meu coração. Deitado lá, fiquei me perguntando, o que vai acontecer se eu morrer? Existe alguma coisa depois da morte? Se morrer, para onde irei? Então, vi uma imagem clara da minha mãe.
Era como se ela estivesse falando aquelas palavras que disse há tanto tempo: Ian, não importa se você está longe de Deus, não importa o que você tenha feito de errado, se você clamar a Deus, do seu coração, Ele vai te ouvir e te perdoar. No meu coração, eu estava dizendo: e eu lá acredito em Deus. E eu vou orar. Eu era quase um ateu. Eu não acreditava em nada. Apesar disso, eu estava frente a frente com aquela imagem da minha mãe. Mais tarde, quando voltei para Nova Zelândia, conversei com a minha mãe sobre o que tinha acontecido comigo. No dia em que tudo aconteceu, ela disse que estava acordada desde as primeiras horas da manhã. Deus tinha falado com ela da seguinte maneira: Ian, seu filho mais velho, está prestes a morrer. Ore por ele agora. E ela estava orando por mim naquele exato momento em que estava morrendo, deitado naquela ambulância. Mas é claro que as orações dela não poderiam salvar a minha alma. Ela não podia me levar para o céu, mas eu sabia que, naquele momento, eu precisava orar. Eu só não sabia o que orar ou para quem orar. Para qual Deus eu devia orar? Buda, Kali, Shiva. Havia milhares deles. Embora não estivesse vendo Buda, Krishna ou nenhum outro Deus ou homem, eu vi minha mãe, e minha mãe seguia Jesus Cristo. Eu me perguntava o que deveria orar. Fazia anos que eu não orava. O que orar numa situação daquelas? Qual oração se faz quando se está prestes a morrer? Então lembrei que, quando criança, minha mãe nos ensinou o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu conhecia essa oração quando era criança toda noite. Eu apostava com os meus irmãos quem conseguia dizê-la o mais rápido que pudesse. Essa era a única oração que eu conhecia. Comecei a recitá-la, mas eu não conseguia lembrar. Era como se o veneno tivesse ido para minha cabeça e inibido a minha capacidade de pensar. O veneno estava fazendo a minha mente parar de funcionar. Foi horrível. Eu confiava muito na minha mente, mas, de repente, ela começou a falhar. Deu branco. Não respondia. Enquanto estava lá deitado, lembrei que minha mãe dizia que não se ora com a mente, mas com o coração. Então, pedi que Deus me ajudasse a orar. Imediatamente, esta oração surgiu de dentro de mim, do meu espírito: perdoa-nos as nossas dívidas. E continuei: Deus, peço que perdoes os meus pecados. Tenho feito tantas coisas erradas. E sei que elas são erradas, pois minha consciência está me dizendo. Peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Não sei como o Senhor irá fazer isso, não faço ideia de como o Senhor irá me perdoar, mas, por favor, perdoe os meus pecados. Então, comecei a entender a oração. Eu deveria querer começar de novo. Deus, perdoe-me. Quando dizia essas palavras, lembrei de outro trecho. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Entendi que tinha de perdoar os que me ofenderam. Pensei: bom, eu não guardo rancores. Muitas pessoas falaram mal de mim pelas costas e me caluniaram, mas eu as perdoo. Então, ouvi esta pergunta: você perdoa o indiano que te botou para fora do carro e os chineses que não quiseram te levar para o hospital? Pensei: você só pode estar brincando. Tenho outros planos para eles. A partir daí, não lembrei mais de nenhum trecho da oração. Eu sabia que não tinha escolha. Pensei: está bem, eu os perdoo. Se você me perdoa, eu os perdoo. Jamais porei a mão neles. Lembrei do próximo trecho da oração. Seja feita a tua vontade. Nos últimos 20 anos, eu tinha feito do meu jeito. Falei: Deus, não faço ideia de qual seja a tua vontade, sei que não se deve fazer o mal, mas não faço ideia de qual seja a tua vontade. Se souber, descobrirei qual é a tua vontade para a minha vida, e irei praticá-la. Prometo te seguir de todo o meu coração se eu souber qual é a tua vontade. Naquela época, eu não sabia, mas estava orando para ser salvo. Não eram palavras que vinham da minha mente, mas do meu coração. Eu orava: Deus, perdoe as maldades e perversidades que tenho feito. Deus, purifica-me. Eu perdoo todos aqueles que me ofenderam. Jesus Cristo, vou fazer a tua vontade, seja feita a tua vontade.
vou te seguir. Essa era a oração de um pecador, uma oração de arrependimento a Deus, e ela foi essencial em tudo o que aconteceria comigo. Uma paz incrível invadiu meu coração. Era como se o medo tivesse saído de mim, aquele medo do que estava para acontecer. Eu ainda estava morrendo, eu sabia disso, mas isso não me preocupava mais. Eu tinha feito as pazes com o meu Criador. Pela primeira vez, eu sabia que tinha um relacionamento com Deus. Eu nunca tinha dado atenção a Deus antes, mas agora Ele estava falando comigo. Ninguém mais poderia ter feito eu me lembrar da oração do Pai Nosso. A ambulância virou a esquina e entrou no hospital. Finalmente, cheguei. O motorista me pôs em uma cadeira de rodas e me levou correndo para a emergência. Uma enfermeira começou a checar a minha pressão. Enquanto eu estava lá sentado, observando aquela enfermeira, ela olhou para o medidor de pressão e começou a dar pancadas nele. Pensei, que hospital é este? Era um antigo hospital do exército, utilizado na Segunda Guerra Mundial, que os ingleses haviam cedido para a comunidade crioula. Parecia ter sido construído em 1945 e quase não tinha recebido manutenção. Era um local bastante sujo e gasto pelo uso. E eu estava lá, no meio daquela sujeira. A enfermeira deu um tapa no medidor outra vez. Percebi que não havia nada de errado com o aparelho, o problema é que o meu coração não estava batendo forte o suficiente para registrar a pressão. Ela largou aquele medidor e começou a mexer no armário, tentando achar outro que aparentasse ser mais novo. Ela encontrou um, puxou para fora, deu um tapa, depois pôs em mim e começou a bombeá-lo. Ela olhou para mim, depois olhou para o medidor. Eu estava com os olhos abertos, e eu sabia que ela estava se perguntando por que eles estavam abertos. Uma pessoa com aquela pressão arterial não deveria estar de olhos abertos. Mas eu estava lutando. Eu estava lutando com todas as minhas forças para continuar vivo. O motorista da ambulância, percebendo que a situação era grave, tirou o medidor do meu braço e me levou correndo para os médicos. Chegando lá, havia 2 médicos indianos, que estavam sentados, cochilando, de cabeça baixa. Um deles me perguntou, em francês, qual o teu nome? Onde você mora? Qual a tua idade? Era um médico jovem, e ele sequer olhou para mim. Olhei para o outro médico, que era mais velho. Como já tinha um pouco de cabelo branco, pensei, esse já é médico há algum tempo, ele deve saber como me ajudar. Então, fiquei esperando. O médico mais novo parou de conversar e ergueu os olhos. Eu não estava incomodado com ele, mas sim com o fato de estar esperando o médico mais velho levantar a cabeça. Ele levantou. Eu não sabia se teria forças suficientes para falar. Olhei dentro dos olhos dele, procurando expressar o meu desespero. Pensei, estou quase morrendo, preciso tomar antitoxina imediatamente. Ele nem se mexeu. Eu não tirava os